Apareceu para vocês aí? Apareceu. Sim. Ok, vamos lá. Bem, a origem do mal, né? Nós estudamos semana passada que o mal, ele tem sido utilizado por diversas correntes de pensamentos contrárias à existência de Deus. O agnosticismo usa o mal dizendo, se Deus existisse mesmo e fosse bom, o mal não existiria. Né? Agnosticismo é aqueles que não creem nem descreem na existência de Deus. Né? Eles entendem que não tem como a gente provar se Deus existe ou não. Nós vemos aí também o deísmo, tá? E o deísmo é a crença num Deus criador que fez o mundo, mas abandonou o mundo a si. E por que ele acha que Deus abandonou o mundo a si? Exatamente por conta da existência do mal. A gente tem também, além do deísmo, o ateísmo, né? Aqueles que têm certeza de que Deus não existe. Né? E eles também usam o mal contra a existência de Deus. E a gente vê aí também a cientologia que diz que o mal nem existe. Né? Então, é um negócio bastante complexo. Nós vimos também que a cientologia, ela vem como se fosse uma competição contra a religião verdadeira e contra os escritos de Ellen White também, né? Por exemplo, Ellen White escreve em 1863 as Mensagens de Saúde e Mary Baker Eddy, ela escreve seu livro Science and Health, né? A Saúde e Ciência, 1875, na época que os conselhos de Ellen White estavam sendo divulgados sobre saúde, né? E não somente, é uma religião fortíssima e tem influência aí desse campo da maçonaria, de sociedades secretas, tudo por detrás aí, né? Nós vimos o símbolo deles aí associado à maçonaria, né? Aos templários, né? E tem o teísmo, e a nossa é a visão teísta. Em relação à origem do conflito, a gente começou a verificar, né, que Cristo é Deus. Isso é muito importante. A gente vai trabalhar esse conceito no próximo estudo, aí, mais para frente, que a gente for trabalhar sobre Trindade. Tá? Cristo é Deus. Só que Cristo, ele fez um trato com o Pai e assumiu uma função inferior. Essa função de filho, ele nem sempre era filho. Foi uma função assumida, né? E uma vez que ele está sendo agora como filho, ele começa agora a criação do universo, começa a criação dos anjos. E os anjos o conhecem como um arcanjo, né? Um superior, né? Um anjo superior. Agora, né, Deus cria todos os anjos, nós verificamos isso. O primeiro era Lúcifer. Lúcifer começa a se comparar com Cristo, e aí, então, ele começa a sentir que ele é igual a Cristo, aquele negócio, quer competir, né? E Deus, então, unge a Cristo, apresentando-o como Deus diante dos anjos, né? E quando Cristo é assim apresentado, Lúcifer, ele pensa que Cristo foi exaltado à posição de Deus, não que ele já era Deus. Então ele achou que Cristo era um anjo, que foi exaltado à posição de Deus. Então ele começou a desejar a mesma coisa, que está em Isaías, né? Hei de subir aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus, né? E serei semelhante ao Altíssimo. Então ele queria, na realidade, receber a honra que fora conferida a Cristo ali, né? Aos olhos dos anjos, né? Então essa Pastor, coisa de Cristo já te deu oportunidade. Então o que aconteceu foi que Deus só revelou que Jesus era Deus? Tipo, os anjos não sabiam? Os anjos não sabiam, tá? Isso aí a gente verifica como se fosse uma espécie de árvore do conhecimento do bem e do mal lá no céu. Foi isso que colocou os anjos à prova. Porque agora é o seguinte, ou os anjos acreditavam que Cristo era Deus mesmo de fato, ou os anjos pensavam que nem Lúcifer, que Cristo era um mero anjo que foi exaltado à posição de Deus. Que era o que parecia. Então, Satanás começou a usar isso
a seu favor, né? Como eu disse para vocês, ao vocês estudarem sobre isso, usem Bíblia e Bíblia só. O que vocês conseguirem achar na Bíblia, vocês afirmam. O que vocês não conseguirem achar na Bíblia, não afirmam. Mas o Espírito de Profecia vai poder ajudar vocês. E eu sugeriria não História da Redenção. História da Redenção e Patriarcas e Profetas, ambos eles fazem essa a apresentação dessa história. Mas a do Patriarcas e Profetas é completa. A do História da Redenção, não. A da História da Redenção dá a impressão que Cristo não era Deus, que Cristo era um anjo que foi feito Deus. E o Patriarcas e Profetas já faz diferente. Já apresenta umas 2 ou 3 vezes lá que era apresentando a verdadeira posição do filho. Ou seja, a verdadeira posição dele não era reconhecida. Né? Deixa eu ver aqui, mandaram mensagem. Exatamente. Você está cortando o áudio, Éder. Me coloca como co-host. Não, é o pessoal que tá com o áudio ligado aí, tá fazendo barulho e acaba atrapalhando seu áudio aí disso aí. Perdoe-me. Eu fecho aqui. Não tinha prestado atenção. Vamos lá. Prosseguir aí. Então, Lúcifer começa com a fofoca, essa fofoca se espalha, há uma guerra no céu, e de lá são expulsos, né, os anjos do céu, né, e eles vêm para a terra. Na minha apresentação, é que a terra ainda era sem forma e vazia, tá? Não tinha vida aqui, quando ele caiu. Outro detalhe que é super importante é que espíritos, né, nas escrituras, eles são os demônios, são os anjos que caíram, e não pessoas que morreram. Mateus 8,16. É importante ter passagens desse jeito, porque toda vez que as pessoas na comunidade ouvem espíritos, eles pensam que é pessoas que morreram e estão desencarnadas. Então, antes de você chegar no estudo do estado dos mortos, é super importante que você vai martelando a cabeça da pessoa. Se lembra lá no primeiro estudo, quando a gente foi falar de Gênesis, primeiro ou segundo estudo, nós falamos, tá vendo esse negócio de alma? Avisa lá, o homem é uma alma, o homem não tem uma alma. Aí no próximo estudo... Na criação, né? Então, o que acontece? Você deve enfatizar verdades que são difíceis de ser aceitas antes. Então, por exemplo, no estudo bíblico, se você for trabalhar, por exemplo, a questão do sábado, você começa lá em Gênesis, lá na criação, aí você fala do sábado, salienta o sábado. Olha que coisa interessante o sábado. A pessoa, então, antes de chegar no estudo do sábado, ela já ouviu sobre o sábado. Não é estranho a ela. De modo que quando você chegar, ela vai somar uma informação que ela já tem com essa nova agora do estudo. E isso ajuda a ser menos impactante, porque toda mudança ocasiona dor. Toda mudança, né? Até mesmo você aí, vamos supor que você agora lê no Espírito de Profecia que tem que ser vegetariano. E aí você come carne. Aí para você mudar, dói ou não dói? Dói para arrebentar. Tá doendo, na verdade, tá doendo. tá no processo. Já leu alguma coisa lá, ó. E aí o negócio vai mexendo com a sua alma. Já tomei umas marteladas já. Então, o negócio é desse jeito aí. Então, se dói na gente, dói nos outros também. Então, a gente deve trabalhar de um modo prudente. O professor trabalha com um modo prudente. Você preparando a pessoa a fim de que ela não se apavore, né? Com a palavra de Deus aí. Nós vimos aí que Satanás já tinha sido expulso. Você vê que quando Deus cria lá o mundo, ele coloca Adão e Eva, ali na primeira semana ele já coloca Adão e Eva para lavrar e guardar o solo. Ué, mas guardar o solo? Guardar contra o adversário, que era Satanás, que já estava ali. Né? Então já tinha caído. Esse Satanás usa a serpente como um ventríloco, engana a Eva e o seu esposo. E aí a gente falou um pouco sobre serpente alada, aquele negócio, né, da oralidade, a história aí de Gudea e sua esposa, né, indo perante Deus em Ki, uma serpente alada lá atrás deles. Sei que a Eva comeu do fruto e deu ao seu marido, e assim entrou o pecado no mundo.
Aí a gente mostrou também um selo mesopotâmico, já te dou a palavra. Um selo mesopotâmico que evidenciava a história de Adão e Eva contada por outros povos, né? Então você vê aí o selo mesopotâmico, 2300 a.C., antes de Abraão. Você vê aí uma árvore, ok? Um casal, né? A mulher e o homem aqui, e serpentes atrás dele, né? Ou seja, história muito sugestiva aí, a questão de Adão e Eva, e paramos aqui, que o mundo agora está no pecado e necessita de um Salvador. Bruno? Depois a Cristina também quer perguntar. Eu só vou fazer um comentário sobre o que você falou de guardar, que em Gênesis 2,15 que Adão e Eva tinham que guardar. A gente começa a comentar com a pessoa, a gente fala, mas guardar é também de cultivar a terra, de cuidar dela tal. Não, cultivar já está ali. E aí eu perguntei para um colega, pastor também, pastor Eleazar, acho que vocês devem conhecer, tem um canal do Falatório Pastor. Isso, o significado do guardar lá no hebraico. Ele mandou que realmente é bem o que você falou, né? Que obviamente você também sabe hebraico. E o verbo guardar lá é o chamar, que significa proteger, vigiar, preservar e observar, ou segurar firmemente. Então, realmente, aquele guardar era de algum risco que corria. Porém, sabemos que não era dos animais, porque o mundo não tinha caído ainda. Então, o que você nos disse faz total sentido. E aí a Cristina quer falar. Olha aí, legal, né? É bom a gente já saber disso aí, né? Vai lá, Cristina, manda a seta. O pastor, é o seguinte, eu vi um vídeo essa semana do Rodrigo Silva, e ele falando que a queda de Lúcifer foi gradual, como se ele fosse perdendo de posto até ser expulso do céu. Quando se fala perguntaram para ele, lá em Jó, quando ele teve acesso lá ao céu, ali foi quando ele caiu, ele já tinha perdido algumas posições, mas ele entrou porque ele era o representante da terra, porque Adão caiu e deu para ele o poço, né? E quando fala lá, quando Jesus diz, eu vi Satanás caindo do céu, já foi a outra queda e depois a expulsão. E eu achei estranho isso, porque eu nunca tinha visto e nem tinha lido no Espírito de Profecia, nem na Bíblia a respeito. E o que é que você fala sobre isso? Não, de fato, é estranho o jeito que ele apresentou, ou estranho o jeito que você entendeu, né? Tem que considerar essa possibilidade também, né? O que acontece é o seguinte, não Bíblia, né? Então, não Bíblia, mas os testemunhos, ele vai apresentar que ele foi primeiramente deposto, que ele não estava mais na posição importante, né? E, por fim, depois ele foi expulso, depois da guerra. Nada desse negócio gradativo e tal, e quando ele tinha... E misturando, quando ele estava lá com Jó, já tinha caído há milênios já, não é? Então, não faz sentido associar as duas coisas. Ele já tinha sido expulso, já era Satanás, e agora faz sentido, sim, ele estar como representante da terra porque Adão caiu. Cristo diz que ele é o príncipe deste mundo, e se Cristo reconheceu como príncipe deste mundo, de fato ele se tornou o príncipe deste mundo. Então, aquela reunião, possivelmente, era uma reunião de Adões dos planetas que Deus criou. E Satanás, não necessariamente no céu, né? Diz que foi perante Deus. Eu não vejo problema nenhum ter ido no céu. Satanás não podia voltar ao céu como participante, como membro do céu. Mas agora, uma reunião ali no céu, não vejo problema nenhum nisso, né? Vai ver entendimento aí, né? É porque ele era representante, né? Mas a Bíblia não especifica onde foi. Então, a gente deve se limitar dizendo que foi perante Deus. Que ele foi como representante de Adão e Eva. E a segunda expulsão, há duas expulsões de Satanás na Bíblia. A segunda expulsão é do trono do mundo. Que ele era agora representante, agora Cristo retoma esse lugar quando ele morre na cruz. A gente trabalha isso aí quando a gente for trabalhar... pior que eu tinha que introduzir isso aqui nesse estudo, né? A chance de Lúcifer, né, de se arrepender foi até que Jesus morreu, né? Na cruz. Não existe evidência qualquer disso. O Espírito de Profecia diz que não. Agora,
Na Bíblia, você não vai ter evidência disso, tá? Mas não tem nenhum verso na Bíblia que você fala aí, que você fez isso. Isso aí é Tá mito, bom. porque algumas pessoas verificam que a morte de Jesus foi o que derrotou Satanás ali, né? Mas não que ele tinha possibilidade. O problema é que é o seguinte, até a morte da cruz, as perguntas que ele levantou, as dúvidas que ele levantou não tinham sido satisfeitas. Então, a morte de Cristo vai resolver o problema que Satanás criou no universo. Não exatamente vai dar a oportunidade para ele. Tanto porque o Filho do Homem veio e não socorre a anjos, diz a Bíblia. E a Bíblia já falava já de Satanás como perdidão já, né? Até aí Ok, tudo entendi. bem? Bruno, você ia falar alguma coisa aí, né? Não, não, tá tranquilo. Ah, tá. O Bruno colocou aí no chat o verbo chamar aí. É interessante para vocês anotarem na Bíblia de vocês. E isso é... Quando abrir o grupo, eu coloco o link do vídeo do Rodrigo Silva. A meu questionamento não é que Satanás tenha ido como representante de Adão. Isso aí eu já tinha entendido. É a queda gradual de Lúcifer que eu desconhecia. Mas depois eu Não. coloco o link. Eu não entendo essa queda gradual, não. Também não vejo nem espaço para isso. Eu acho que a queda é assim, demorou muito Deus dando tempo para ele. Ok? Demorou muito Deus dando tempo para ele. Quando houve a guerra no céu, ele caiu, acabou. E caiu como um raio, viu? Não foi gradual, não. Foi bem rapidão. O próprio Talvez ele Jesus esteja testifica isso. falando no sentido dos sentimentos dele, né? Ele foi cada vez mais caindo no pecado, né? E não que ele caiu à terra, pode ser esse sentido. Bem, pode ser que o sentido dele está falando isso, né? Eu nem sei se há uma pregação com esse cunho duvidoso, eu não sei se seria o ideal postar isso lá no grupo, porque pode gerar dúvida naqueles que estão participando, né? Então, eu coloco para você e para o Bruno, e vocês depois me dão um retorno. Pode ser? Pode ser, a gente dá uma olhada, ver o que ele quis dizer, né? Né? Mas eu acredito que a senhora é uma senhora muito perspicaz. E parece que o ensinamento dele é que foi dúbio mesmo, né? Mas eu vou dar uma olhada, né? Duvido que eu vou ter um entendimento diferente da senhora, né? Mas vamos lá, vamos tentar ver aí, né? O que aconteceu. Mas talvez seja bem ligado a isso que o Bruno está falando aí. Queda gradual, que é o seguinte, a Ellen White ela menciona até isso, ninguém cai da santidade para o erro de uma vez. A gente vai passo a passo caminhando para graus mais profundos do pecado. A Bíblia até mesmo fala, né? Um abismo chama outro abismo. Então, se abrir um buraco aqui, ó, a erosão vai fazendo com que o buraco aumente. Entendeu? Um abismo vai chamando outro abismo. Aí o buraco tende a aumentar. A mesma coisa é o pecado. Agora, queridos, nós chegamos então nos 3 questionamentos importantes. Tá? O estudo começa praticamente agora. Vamos lá. Após abandonar a sua crença em Deus, a ciência passa a crer que o homem tinha evoluído a partir de diferentes pontos do globo terrestre. Hoje, tá, isso aqui eu já falei semana passada, né? Rebecca Kahn, falando do estudo lá né, da Eva mitocondrial, né? Nós vimos isso aqui. Ao homem cair, Deus pôs inimizade entre o homem e Satanás. Assim ficou estabelecida uma guerra declarada entre o diabo e seus anjos contra a humanidade. Nós falamos sobre Aleister Crowley. Já passamos essa parte aí, né? Dos extraterrestres e tal. São anjos de Satanás, ok? Então a gente tem que tomar cuidado, que isso aí vai pipocar, né? Para quem não estava aqui semana passada, esse no centro é o desenho do espírito, suposto espírito, que o Aleister Crowley falou que se comunicava. Esse é satanista, ocultista, o cara tudo do mal aí ele fazia, né? Então, ele entrava em contato com esse Alamatra e aí, ó, aí é super interessante, diz que era um tipo de alienígena,
e ao mesmo tempo você vê ele falando dele como um demônio, como um espírito do mal aí fazendo as coisas, que ele fazia invocação e tudo mais. Vimos o vídeo aí, né, sobre, e agora a gente trabalha aqui, texto do grande conflito, né, visitantes de outros mundos. Vimos também a existência de anjos por meio desse ator, Denzel Washington, ele falando que ele fez invocação e os espíritos dominaram ele e usaram ele, né, tal, para fazer a cena. Então agora vamos lá. Quando Deus fala que há um só Deus, ele estava contra esses deuses falsos aí, né? Mas esses deuses falsos não é meramente um deusinho de barro. Satanás se esconde por detrás dele e faz milagres, por isso que essas pessoas seguem, né? Isso aqui é importante vocês gravarem. Mircea Eliade, ela demonstra, tá? Ela é especialista em história das religiões, ela demonstra que o monoteísmo veio primeiro, antes do politeísmo. E depois é que vem o politeísmo, né? Então, a religião mais antiga é a monoteísta e não a politeísta, segundo Mircea Eliade, né? Isso é interessante. Nós vimos que Deus estava livrando o povo de desgraça aí, né? Uma religião, sexualidade promíscua, pessoal queimando os filhos nos braços de Moloque e tudo mais, né? Trabalhamos esses aspectos, deuses visitantes de outros mundos, sacrifícios humanos que eles faziam e tal. Deus diz, né? Mostramos isso, né? Semana passada, não foi? Sim, passou essa parte aí já. Beleza. Então, passamos aí no estado dos mortos, os egípcios acreditavam nisso, e aí começou um sincretismo e tal, nós verificamos esse aspecto aí, canonização. E agora a gente chega nas 3 questões aqui, que é o estudo de hoje. Primeiro, se o salário do pecado é a morte, por que Deus não matou Satanás antes dele nos causar mal? 2, se Deus é onisciente, por que criou a Lúcifer já sabendo que ele cairia? 3, se Deus jogou Satanás aqui na Terra, não deveria ser o culpado dele nos atormentar, já que sabia o que ele faria? Vamos na primeira aí. Se o salário do pecado é a morte, e é mesmo, Romanos 6:23, por que Deus deixou Satanás viver após pecar? Só depois de não causar mal. Vamos lá. Vamos pensar em uma pessoa que mata alguém, e ela é vista no ato. E aí ela acaba decidindo querer matar o outro. Deixa eu explicar melhor isso aqui olhando para vocês. Vamos pensar aqui, ó. Tem o Bruno e eu agora sou assassino. Eu estou matando o Bruno. Estou lá matando o Bruno. Só que quando eu olho para trás, está o Marcelo. O Marcelo viu. O que vocês acham que eu vou querer fazer com o Marcelo? Matar ele também. Eliminar as provas. Matar. Isso, em criminologia, se chama queima de arquivo. Por que eu vou querer matar o Marcelo? Eu vou querer matar o Marcelo porque ele é um arquivo que tem informações ao meu respeito que me comprometem. Então, eu preciso queimar esse arquivo, preciso tirar a vida dele. Então, veja só, Lúcifer colocou uma ideia lá no céu, na cabeça dos anjos, de que Deus não era de fato bom, de que Deus não era de fato santo, de que Deus não era o melhor e tudo mais. Enfim, ele colocou dúvida no universo inteiro. Que Deus era injusto, que Lúcifer que fazia a mesma coisa deveria também ser honrado, que agora que Cristo era um superior, Cristo já era superior, né? Mas agora que Cristo era superior, eles iam perder a liberdade. Então ele colocou muita dúvida na cabeça dos anjos. Uma dúvida mais forte que ele colocou é o seguinte, que a lei de Deus precisava de uma reforma. Agora, a lei de Deus lá eram os princípios, não eram os mandamentos que tem aqui. Os mandamentos que nós temos aqui são adaptados a seres pecadores. Tá? Por exemplo, não matarás não tinha no céu. Né? Honra teu pai e tua mãe não tinha lá no céu. Então você tem os princípios. E os princípios da lei de Deus são 2. Diz o livro de Salmos aí e outras partes da Bíblia. Justiça e misericórdia. São os 2 princípios do governo de Deus, 2 pilares. Justiça é tratar como deve ser tratado. Misericórdia é tratar como deve, melhor do que deve ser tratado. E Satanás falava que a lei de Deus nos combinava, necessitava de uma mudança. O argumento é muito, muito inteligente. Por exemplo, o que Deus deve fazer com Adão e Eva pela justiça
se eles pecassem? Pela justiça. Morte. Morrer. Morte. Muito bem. Mas e pela misericórdia? Morrer no lugar dele. Aí o negócio é Qualquer coisa complexo, melhor que isso. né? Porque é o seguinte, ó. Justiça pede que eles têm que morrer. Misericórdia pede que tem que dar uma oportunidade. Então, Lúcifer falava, ó, justiça e misericórdia não combina. O negócio aí tá problemático. Então, o argumento era bom. Ficou dúvida no céu inteiro. No céu inteiro. É tipo Apocalipse... você ter. É tipo você falar que tem a ressurreição no final dos tempos, mas ao mesmo tempo que a alma é imortal. Duas coisas que não combinam. Da mesma. Então, o negócio é meio dificultoso. Essa dúvida ficou no universo inteiro. Se Deus matasse Lúcifer imediatamente, os anjos pensariam que tinha sido queima de arquivo. Por que Lúcifer morreu? Porque ele sabia demais e falou demais. Qualquer momento que algum anjo sentisse assim alguma coisa contra Deus, ele não ia ter coragem de perguntar ou falar. Ele ia ficar quieto, porque ele ia falar assim, ó, o último que fez sair, ó, melhor ficar quieto. Não, senhor, sim, senhor, não, tudo certinho. Então, os anjos passariam a servir a Deus por medo, e Deus, que é amor, não exige serviço por medo. Ele não é um déspota. Ele exige serviço de amor. Por isso que ele dá liberdade de escolha. Então, queridos, por que Deus não matou Lúcifer imediatamente? Exatamente porque os anjos não compreenderiam esse aspecto. Lúcifer tinha que mostrar quem ele era, né? Do mesmo modo, né, que um camarada tentaria queimar arquivo, né, matar o outro que viu ele fazendo alguma coisa de errado, se Deus mata o diabo na hora, os anjos serviriam o Senhor por medo, julgando que teria ocorrido queima de arquivo, guardando seus pensamentos, receando pela vida. De agora em diante, não serviam mais a Deus por amor. Entenderam essa pergunta aí? Vamos ver, jogar alguma coisa no chat, deixa eu verificar lá. E tem gente que subestima a inteligência de Satanás, né? Subestime não. Não devemos subestimar a inteligência de ninguém. A gente nunca sabe, né? Vamos lá, prosseguindo aqui. Segunda pergunta. Se Deus é onisciente, por que criou a Lúcifer sabendo que ele cairia? Isso aqui é uma pergunta boa, né? Veja só. Deus é onisciente. Salmo 139 diz isso. Ou seja, ele sabe do futuro. Sabe que Lúcifer ia cair. Sabe que ao Lúcifer cair, ele derrubaria vários anjos e também derrubaria vários seres humanos, tornaria o mundo numa desgraça. Deus sabia de tudo isso. Por que criou o cara? Por que não evitou criar esse cara? A pergunta é boa. Ninguém ia Deus saber, dando né? ela com seu caráter. Nossa, o que foi? Coral agora? Levanta a mão aí e faz fila. Acho que o primeiro foi o Marcelo. Primeiro foi o Marcelo. Fala, Marcelo. Eu acho que Deus permitiu Lúcifer viver a queda dele à Terra para provar o seu caráter e seu amor, né? Ele não queria destruir isso aí. Né? Peraí, ó. Seu pode se referir a Satanás ou pode se referir a Deus. A quem você está falando? O caráter de Deus, né? O amor de Deus. Ele queria mostrar o amor. O amor e o caráter de Deus, porque senão, se ele matasse Lúcifer ali, Lúcifer com certeza ia estar na certeza de Lúcifer, né? O Lúcifer para os anjos ia estar certo. Ó, mas a gente tem que tomar cuidado com isso, Marcelo. Quer ver? Vou dar um exemplo aqui, ó. Tem um estuprador. Ó, tem um estuprador. E eu peguei ele estuprando. Podia tirar a vida dele. Correto? Mas eu não tiro para demonstrar o meu amor pelo estuprador. Mas eu mando ele lá para sua casa para pegar tua mulher e tua filha. Não é estranho? Porque é o seguinte, Deus, ele quis mostrar o amor por Lúcifer. Deixou ele viver para desgraçar a gente. E ele sabia de tudo antes.
Então, a pergunta é séria. A gente precisa refletir profundamente nisso, tomar cuidado com o que a gente fala, porque alguém perspicaz, usado por Satanás, vai nos amarrar diante de todo mundo. Dependendo do que você falou, perdeu a guerra. Ok? Então, fiquem atentos aí, vamos lá ver uma melhor maneira da gente se ponderar dentro dessas questões aí. Porque é melindroso mesmo a pergunta. A pergunta é melindrosa demais. Vamos lá. Vamos pegar aqui a Rose. Vamos pegar a Rosângela. Rosângela. Tá solteira, Rosângela. Rose. Ó, Rose vai querer me matar depois. Não fala nada. Rose. Já tá armada aí, né? Rose, solteira. Nós vamos dar um exemplo aqui com a Rose, beleza? Rose, imagina que você arruma um namorado bonito. Ó, o cara é bonito. Bom ou ruim, Rose? É bom. É bom, bom. Ô, Rose, o cara não é só bonito não, de rosto. O cara é bonito de corpo também, todo sarado. Tipo eu, assim, entendeu? Tal, mas, pá. E aí, Rose? Bom ou ruim, Rose? É bom. É bom. Opa! O He-Manzinho, hein? Beleza. Rose, não somente Rose. O cara é rico. E aí, Rose? Bom ou ruim? Muito bom. Muito bom. Tá muito bom, tá ficando Aí bom. já é golpe, já é. Ô, Rose, ó, o cara, além de tudo, é crente mega master avançado. O cara vai pra igreja. E aí, bom ou ruim? Muito bom. Bom. Rose, o cara é dócil e romântico. Imagina. Não é esses caras que não honram a calça, não, tem palavra. Cara top. O cara que te faz mulher mesmo. O cara que fala, opa, essa é a Rosângela, minha querida, tal, seu protetor. Coisa boa assim ou não? Sim. Ó, que coisa tremenda. Rose, você está vivendo, então, os dias mais agradáveis de sua vida. Porque é muito importante quando a gente encontra alguém especial, como você encontrou. E o cara é fiel, o cara é santo mesmo, consagrado, o cara é gente boa. Aí, Rose, ele marca uma festa num sítio da família dele, para toda a sua família. Vem suas primas do Nordeste, pessoal do Rio Grande do Sul, pessoal do Paraná, pessoal do Mato Grosso, pessoal de Rondônia, pessoal com os farofa dentro do ônibus. Vem tudo para a festa. E aí, ninguém sabe o que é a festa. Ele só está convidando todo mundo. E ele bancou tudo a festa. Muito legal. Você, feliz da vida com ele e tal, chega no centro da festa, Rose. Ele chama depois todo mundo, né? Depois que todo mundo comeu, aquele negócio, ele chama todo mundo e chama você no centro ali, né? O pessoal tudo sentado ao redor, assim. E aí, Rose, ele te entrega um envelope. Ele te entrega um envelope. E quando você abre o envelope, Rose, tem uma escritura de um apartamento, cobertura, no alto da Lapa aqui, ó. No seu nome. E ele fala assim, é o nosso apartamento. E aí, Rose? Bom ou ruim? Bom. Ei, Rose. A Rose já tá de joelho lá. Senhor da glória. Manda ungido, Senhor. Acontece o seguinte, ó. Perfeito demais. A festa é tremenda. As primas tudo com inveja. Assim, ó. As tias torcendo para que você morra. Para sobrar o marido para elas. Só a irmã que nem ia ficar com inveja. É foda. Até a irmã tá meio chateada. Até a irmã tá meio chateada. O Bruno é cunhado da Rose. O Bruno tava querendo ir embora da festa, tava se sentindo ameaçado. Ó, eu sei que o negócio tá tremendo lá. Só que, Rose, ele te entrega um outro envelopezinho. E o outro envelope tá escrito o seguinte: você só vai poder entrar no apartamento
e ver o seu apartamento e ver o seu quarto, que é a parte mais bonita da casa, só depois que voltar da lua de mel. E aí, você fala, ah, não, e tudo mais. Aí você vem na igreja da Lapa, vem lá por cima, lá só para ver o apartamento, passa na frente do prédio, fica olhando para a cobertura lá, rapaz, fala, oh, que maravilha, quero ver como é que é, não, mas tem que ser fiel, vamos lá e tal. E a Rose não vai. E ela fica ansiosa daquele jeito ali, querendo ir lá para aquele apartamento lá, né? Aí o que acontece? Acontece que a Rose casa, vai para a lua de mel e volta. E quando volta, ela tá mais ansiosa do que quando ela entrou na igreja. Porque ela quer conhecer o apartamento. E ela quer conhecer o quarto, que ele falou tão bem do quarto. E aí, então, voltando, ela conhece a casa. E a casa é bonita mesmo, tá? Uma casa linda. E aí ela chega na melhor parte, que é o quarto, né? Mudou a corzinha aqui, ficou horrível essa cor aqui. Bem, o quarto seu, Rose, é um quarto, de fato, muito bonito. Ele tem hidromassagem, espelho, estofado tremendo lá, né? Ó, o quarto mesmo que ele preparou era espetacular. Era a parte mais bonita da casa, de fato. Era algo inegável. Inegável que o seu quarto era a parte mais bonita da casa. E você fica muito, 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 muito feliz com essa casa, com esse presente que ele te deu. Você está super emocionada. É assim, todos os problemas que já teve na vida são apagados ali na presença desse homem, cabamacho, que te assumiu e que te deu agora, né, uma vida de rainha. E você está super emocionada ali quando você entra no seu quarto. Mas tem um detalhe, né? Quando você começa a se acalmar, né? Você agora né, você percebe que o seu quarto ele tem um detalhe interessante. O seu quarto ele é todo gradeado, tá vendo? Todo cheio de grade. E aí você estranha a princípio, mas você já teve tanta felicidade com esse cara, que você pensa, é loucura de amor. Aí já imagina o cara vestido de Homem-Aranha aí, pendurado nessas grades e tal. Aí você falou, o cara é demais, meu. Esse é o cara, esse é o cara. Pois é. Vocês dormem ali aquela noite. Na manhã seguinte, ele te acorda com um beijinho para ir trabalhar. E aí, ele diz assim, amor, eu construí esse quarto porque eu não quero te perder para ninguém. Então, eu vou te trancar aqui e quando eu voltar, a gente abre aqui e a gente continua. Mas, ó, aqui dentro tem tudo que você precisa. Sauna, TV, tem tudo que você precisa aqui. Roupa, closet, tá tudo certinho. Comida, tudo certinho que tem aqui. A pergunta é, Rose, responde para mim. Isso aí é loucura ou é amor? É claro que é loucura. Como assim, Rose? Um cara tão romântico, especial. É Ninguém é loucura? feliz com liberdade. Muito bem. Amigos, toda mulher que estivesse nessa situação diria que era loucura. Por quê? Porque o verdadeiro amor, a base dele é a liberdade. Eu volto para casa porque eu amo minha esposa e minha família. Eu não volto à força, eu não volto a pulso. Eu volto porque eu quero. A liberdade, ela está intimamente relacionada ao amor. Não existe aquele amor, você vai me amar, se você não me amar, eu te mato. Isso aí não é amor. A pessoa serve por medo, por qualquer outra razão. Mas ela não serve por amor. E isso nos ajuda a entender, tá ok? Por que Deus cria Lúcifer, tá? Mesmo sabendo que ele ia cair. Vamos lá. Esse relacionamento que a gente acabou de ver é de psicopatia, beleza? É de doença mental. Porque o verdadeiro amor tem que dar liberdade. E Deus, sendo amor, ele tem que dar liberdade. Ele não pode fingir dar liberdade. Ora, liberdade, gente, é dar dois caminhos.
é dar possibilidade da pessoa acertar ou errar. E se Deus é amor mesmo, de fato, ele precisa dar liberdade, porque se ele não dá liberdade, ele é um psicopata, que nem aquele outro que queria amarrar a Rose lá dentro do quarto, lá, queria prender a Rose dentro do quarto. Então, Deus, como amor, concede sempre liberdade. Tá? Ele não finge dar liberdade. Vamos dar um outro exemplo aqui. Um carcereiro, agora, deixa eu ver, antes de eu começar o exemplo do carcereiro, alguém mandou uma coisa no chat. Tem uma pergunta. Vai lá, Elisa. Já me falaram que nesse né, que você falou que Deus dá liberdade, poderia acontecer, já que Deus é onisciente, ele sabe de tudo, já me falaram que poderia ser que Deus se privasse de saber algumas coisas do futuro. É verdade? Ou ele sabe até o que a gente vai escolher e tudo mais? Não, assim, ó, existem coisas que Deus existe coisas que Deus não pode fazer. A Bíblia diz que Deus não pode mentir. Deus não pode agir contra o seu caráter. Ou seja, não tem como Deus deixar de ser Deus. Uma vez que Deus deixa de ser onisciente, ele já não é Deus mais. Outra coisa, ele se priva de saber algumas coisas no futuro. Obviamente, então, ele sabe daquelas coisas e ele finge que não sabe, porque não tem... Então, entenda, não é Deus, na realidade, é em essência Deus. E nada diferente disso. Então, isso não faz sentido. Né? Não cola, não combina esse aspecto. Pois não, Bruno? Eu acho que ela está pensando na questão calvinista, né, de predestinação. Mas é diferente você saber algo e você predestinar algo, né? Deus pode muito bem saber de todo o futuro, mesmo até ele sabia que Satanás ia pecar, ele pode saber quais de nós seremos salvos, mas isso não quer dizer que isso impeça alguém por sua vontade, por aceitar a Deus, ser salvo. Seria Não. mais ou menos esse sentido, Eu né? não entendi esse aspecto que ela falou, não, no âmbito calvinista, né? O que pareceu é o seguinte, ó, Deus não pode tudo? Pode. Então, ele pode limitar-se a conhecer somente aquilo que não vai dar problema para ele. Então, ele poderia limitar-se de não saber que Lúcifer ia cair. Mas, cara, aí ele deixou de ser onisciente. Né? É muito estranho, não faz sentido. Né? Não faz sentido. Mas vamos prosseguir Não aí. batiza. Hã? O que foi? Isso aí não batiza. Isso aí não batiza, não. Isso aí não... Vamos lá, vamos prosseguir aqui, ó. Então, nós paramos na ideia de que o amor precisa conceder liberdade de escolha. Se ele não conceder liberdade de escolha, ele deixou de ser amor. Porque o amor dá liberdade. Nós paramos aqui. Vamos entender aqui agora como é que Deus deixaria de ser justo se ele fizesse isso que a gente gostaria que ele tivesse feito, não ter criado o Lúcifer. Vamos pensar num carcereiro aqui. Esse carcereiro, ele decide pegar os presos lá da sua cadeia e fazer com que eles pudessem fazer uma votação. Se os presos votassem que ele deveria ser demitido, ele seria demitido. Mas se os presos votassem que ele ficaria, ele ficaria. Então, ele colocou o emprego dele, né, à disposição dos presos. Deu para eles papelzinho, para eles poderem votar. Então, agora os presos estavam ali para poder fazer a votação. Então, vamos lá. Qual foi o resultado dessa votação? Os presos poderiam mandar o cara embora ou fazer com que o cara continuasse. Ele estava autoconfiante, entregou isso para os presos e falou o seguinte, ó, o voto de vocês eu vou entregar para o chefe da cadeia. E aí ele vai determinar, por meio dos votos de vocês, se eu vou continuar trabalhando aqui ou não. Pois é. Assim se foi. O problema é que o tiro saiu pela culatra. Né? Todos votaram, quer dizer, uma grande parte votou o contrário. Né? Por exemplo, de 500 presos, 50 não quiseram opinar.
100 o avaliaram positivamente. E 350, que está lá para baixo, que desconfigurou, 350 acabaram votando contra ele. Ou seja, ele ia ser mandado embora. O que ele fez? Para não ser mandado embora, nossa, como desconfigurou? Para não ser mandado embora, o que ele fez? Ele destruiu todos os votos contrários. E entregou para o patrão somente os votos positivos. E aí, então, surge a pergunta para vocês. O carcereiro concedeu verdadeira liberdade de escolha aos prisioneiros? Sim ou não? Não. Sim. Não. 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 Ele não concedeu verdadeira liberdade de escolha. Por quê? Ele disse que se eles fossem votar, eles votariam, e aí o resultado que desse, ele ia entregar para o patrão e ele seria demitido. O caso é que, quando ele fez isso, deu ruim para ele. Aí, quando deu ruim para ele, o que ele fez? Eliminou aquele que era contrário. Vamos colocar Deus nesse lugar. Deus como carcereiro. Deus diz ser amor. Aí, amém. Aí a gente acredita. Sim, sem amor. Aí Deus fala, eu como amor, eu dou liberdade de escolha. Você pode vir comigo, você pode vir contra mim. Aí a gente fala, tudo bem. Aí Deus está pensando, vou criar o Marcelo, bem, vou criar, não vai me dar trabalho não. Vou criar a Antânia, a Tânia pode ser também. Vou criar a Cristina, o Bruno, a Elisa, a Gilmar, a Hernânia, a Denise, a Lê, a Merlin, Rosângela, Elisa sumiu, né? Vou criar esses aí, que eles não vão me dar trabalho. Aí ele pensa em Lúcifer. Quando ele pensa em Lúcifer, ele fala, esse aí vai me dar trabalho. Vamos fazer o seguinte? Não vou criar, não. Essa liberdade de escolha seria verdadeira ou falsa? Falso. Falso. Falsa. Então, entenda. Se Deus não cria Lúcifer, é uma evidência de que ele não é amor, porque ele não dá verdadeira liberdade. Ele só dá liberdade para quem não vai dar trabalho para ele. Ele é, na realidade, um autoritário, um déspota. Então, para que ele seja alguém com o caráter de acordo com o seu discurso de que ele é amor e de que o amor dá liberdade, Deus tinha que ter criado Lúcifer, mesmo sabendo que ele haveria de dar trabalho. Então, a queda de Lúcifer não deveria ser enxergada como algo contrário ao caráter de Deus. Não. É a confirmação que Deus dá liberdade de escolha. Por quê? Porque se Deus não desse liberdade de escolha, por certo, ele não teria criado Lúcifer. Porque a criação de Lúcifer deu mais problema para ele do que daria se Lúcifer não tivesse existido. Eu vou pegar o argumento aí? Se não, vocês veem de novo o vídeo. O YouTube tem aquele botãozinho que você acelera o vídeo para assistir em menos tempo. Tá bom? Então, essa é a resposta da segunda questão. Deus, a queda de Lúcifer é uma evidência de que Deus de fato é amor e dá liberdade de escolha. Tá? E aí a gente tem a terceira e última pergunta, que a gente precisa pensar nela. Aqui tem uma conclusãozinha, né? Todo, né? Seria um Deus um ser de amor, de justiça e liberdade se, como carcereiro, só desse voz àqueles que com ele concordassem? A queda de Lúcifer é a prova do amor e justiça de um Deus que dá liberdade. Terceira pergunta. Vamos lá. Se Deus jogou Satanás aqui na Terra, e foi isso mesmo, não é o culpado dele nos atormentar aqui, já que sabia o que ele faria? Essa é a outra pergunta difícil aí. Né? Como é que a gente vai tratar aqui essa pergunta aqui? Espera aí um momentinho só. A gente vai tratar essa pergunta. Vamos pensar aqui, vamos fazer uma analogia mais próxima da gente. Vamos pensar que essa sala do Zoom aqui seja essa sala do Zoom aqui seja uma sala mesmo física.
Aí vocês estão tudo lá, sentados, estudando a Bíblia, tal, comendo, felizes. Aí eu abro a porta e solto um pitbull feroz, assassino, e tranco a porta. Aí o pitbull sai correndo atrás de todo mundo e tal, aquele negócio, e mata 2 de vocês. Antes que alguém consiga estourar a porta. Pergunta. Eu, Éder, que soltei o pitbull lá dentro, sou culpado pelo que o pitbull fez? Tudo isso, gente? Indiretamente. Indiretamente, sim. Como indiretamente? Foi eu que soltei o pitbull lá? Eu acho que é culpado, mas eu já sei onde vai chegar esse negócio aqui, eu já vou estar Então errado. veja, ó, veja. Coloca agora essa sala como se fosse o planeta Terra. Deus está lá no céu. Joga o Satanás para cá. A gente está aqui, não pode sair da sala. E agora o Satanás começa a fazer estrago aqui. Deus não seria responsável pelos males que Lúcifer causa? Não. Ele seria É um pelo bom menos argumento. co-participante da desgraça. Tem uma Porque ele Não, jogou o não pitbull. nesse Ele caso jogou. que você tá falando. Peraí, que eu não tô te ouvindo. Se falar ao mesmo tempo, eu não ouço. Ele jogou o pitbull aqui, sabendo já que o pitbull ia morder e ia matar muita gente. Pode falar aí, Rosângela, e depois o Bruno. Nesse seu exemplo aí, no caso, o dono do pitbull, você é responsável, sim. Mas no caso de Deus, não. Ué, ele não é o dono do pitbull? Será porque É Mas Lúcifer diferente. tinha consciência. O Pitbull já não. Exatamente. E o ponto é o seguinte, Não, peraí. Deus... Peraí. Vocês não deixaram terminar também. Então eu entendo, ó. É. Não, então fala. Termina, Rose. Mas eu ia falar mais da fala do Bruno, não era nem da sua, mas tudo bem, vai lá. Não, fala. Agora Não, Fala fala. que... A ideia é Tá, que o pitbull tinha consciência, o outro tinha consciência. Alguém falou aí, né? Eu não sei se foi o Bruno, foi o É Bruno. diferente, foi a Elisa que falou, mas é a mesma ideia. É diferente porque você sabia que o Pitbull iria fazer aquilo lá por maldade, porque ele tem, enfim, e você não avisou para o pessoal que estava na sala que, ó, vai chegar um momento que você pode ter algum bicho aqui que vai te pegar. Brother, não Esse vai. é o ponto que eu queria Ó, falar. Ó, imagina, eu abro a porta e falo assim, ó, tô com o pitbull aqui e ele vai destroçar vocês, tá bom? Vai, pitbull! Plá! Amigo, Não, a desgraça é a mesma. Não, mas é diferente, Éder, É do que diferente. aconteceu de fato. Mas Ó. Deus deu. Ó, é óbvio. Primeiro Deus deu a porque- Bíblia, por exemplo. vamos por parte, gente, que vai falar. Calma aí. Deixa a Rose terminar, que a Rose ia terminar. Rose ia terminar. Vai lá, Rose. Então, no caso do seu exemplo, né? Porque assim, Deus avisou a Adão e Eva de que Satanás estava lá para tentar eles. Eles não foram deixados ali desavisados. Mesmo ele mandou Satanás para a terra, mas assim, ele não deixou de avisar Adão e Eva. Aí é o ponto. Mas agora, no caso do Pitbull, não tem jeito. Não, mas eu aviso. Deixa eu falar agora. Antes de soltar o pitbull, eu aviso. Olha, Vai ser Marcelo, Elisa e depois Cristina, vai. Vai, Marcelo. Mas Deus avisou Adão e Eva lá no jardim, lembra? Ele avisou para que não lhe dê espaço para Satanás. Isso aí está lá em Efésios 4, 27. Não dê espaço para Satanás. Então, envolvendo a Terra, eu acredito que não é que Lúcifer veio para a Terra. O seguinte é que nós aceitamos Lúcifer na Terra, né? Demos o espaço para Lúcifer na Terra. Eu acho mais ou menos isso aí. Tá nessa linha aí, Agora a Lembrou do Elisa. escudo, não é danado. O que eu Vai. poderia Elisa? dizer é isso também, o que o Marcelo falou, que Deus avisou, e também que Deus, Adão e Eva tinham uma comunicação com Deus, com Jesus. Então, eles podiam pedir ajuda ou alguma forma, podiam se comunicar com Jesus. Ó, E galera. podemos dar outro exemplo, tipo, depois do pecado.
Deixa Fala. eu ir pra cima, É, deixa eu ir pra cima. Deus Deixa, deixou a Bíblia pra gente. A gente tem a Bíblia, ó, um deixa tipo eu ir pra cima. manual. Deixa eu ir pra cima aí. Eu entendi. Galera, Deixa eu falar. A Cristina quer ó, falar. tá, deixa eu falar uma coisa aqui. Aí você já fala, ó, amigos, não tem esse negócio de Deus avisar. Beleza? O Deus Eu tenho outro avisar, argumento. assim, ó, o Deus avisar não resolve, tá? Sim, É outro concordo. caminho. A gente já vai já para esse caminho. Vai lá, Cristina. Depois da Cristina sou eu. Veja bem. Acontece que Satanás ele não tinha acesso a todos os lugares e não ia tentar todo o tempo. O único acesso que ele tinha era lá na árvore do conhecimento do bem e do mal. Era lá o ponto em que, se eles fossem lá, é que ele poderia ser tentado lá. Era lá. Então, e como os meninos falaram, Deus avisou a Adão e Eva que havia um anjo que tinha se rebelado e tinha sido expulso do céu. Eles tinham consciência disso, certo? E que, quando a gente for dar estudo, não pode estar mencionando, mas nós sabemos que Satanás tentou em outros mundos e não caíram. Então, Satanás não foi direcionado, vá para a Terra. Ele, ao sair do céu, ele tentou outros lugares, só que não teve acesso. Então, quando Satanás tentou Adão e eles caíram, foi que eles atraíram Satanás para aqui, para a Terra. Isso, ó. Então, assim, essa parte final é a melhor. A ideia de que Deus avisou não resolve muito. Continua com um problema sério. Não adianta eu avisar que eu vou soltar o pitbull e solto o pitbull. Não adianta, Sim, não resolve. não é um argumento. Vai lá, Bruno, e a gente já vai para a explicação disso aí. O que eu penso, Ô, Marcelo, segura aí, Marcelo. Calma aí, Marcelo. Vai lá, meu irmão. Vai lá, Bruno. o que eu penso é que, assim, além da questão de avisar, beleza, avisar não resolve o argumento, não é um argumento válido. Porém, no Pitbull, o Pitbull vai sair, vai morder e acabou. Na questão da queda de Adão e Eva, Satanás só poderia mordê-los, digamos assim, caso eles aceitassem. Imagina que eu tô com o Pitbull aqui na frente, o Pitbull fala, eu quero te morder. Aí você pega e fala, não, não deixa, o Pitbull vai embora e não te morde. Essa é a linha. Essa é a linha. Ah, Ó, calma aí. grava isso. Deixa eu ir Porque lá, Satanás senão não força ninguém a pecar. Você que cede à tentação. nós vamos Peraí, ir gente, para essa na linha. ordem aí. Então vamos lá, ó. Se Deus jogou Satanás aqui na Terra, não é o culpado dele nos atormentar aqui, já que sabia o que ele faria? Vamos lá. O problema não é a presença de Satanás. O problema foi o homem ter dado lugar ao diabo. Satanás estava lá no céu e nem todos os anjos caíram. Só caíram os anjos que deram lugar ao diabo. Vamos dar um exemplo aqui para vocês aqui, ó. Somos uma sala de amigos, beleza? Cristãos. Aí, de repente, vem o Bruno com uma garrafa de uísque. E ele fala, Éder, dá uma golada aí. Eu falo, eu não, cara, não bebo não. Aí o Éder fala, aí o Bruno fala, Mariquinha. Aí eu fico meio assim, né, meio sem graça. Aí ele vai e aponta pro Marcelo. Aí o Marcelo chega e fala, ô, cara... Aí o Bruno fala, você é mariquinha também? Ele falou, eu não. Aí vai lá dar uma golada. Negócio ruim, aquele negócio. Aí já vem a Cristina. Cristina já fala, oh, não, daí que eu vou tomar também. Aí toma. Aí já vem, ó. Aí o que acontece? Tomou todo mundo. Menos eu. Claro. Pergunta. Satanás vai trabalhar com quem? Com os bebum ou com o cara que tá são? Bebum? Está mais fraco. Bebum. Então entenda. Quem der lugar ao diabo, agora é dominado pelo diabo. Porque essa questão espiritual tem a liberdade de escolha e Deus garantiu a liberdade de escolha. Adão e Eva poderiam não ter caído. A Bíblia dá indícios, sim, que Satanás estava atormentando lá em cima, que ele foi tentar outros planetas. Não que outros planetas, mas dá uma olhada lá. Dá uma olhada em Apocalipse 12. Olha o que diz lá. Apocalipse 12. Apocalipse 13, né? Apocalipse 12, verso 12.
Diz assim, ó. Pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra, no mar, porque o diabo desceu a vós, e tem grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Ela fala que o céu deve ter alegria. Por que o céu deve ter alegria? Porque antes não estava alegre com Satanás lá. Ou seja, eles estavam sob tentação, sob provação. A questão é que eles não abriram espaço para o diabo. Aqui deu lugar ao diabo. E o diabo fez o reino onde deu lugar. Então não é a presença de Satanás o problema. Satanás está aqui, está dentro da igreja e tudo mais. Só que ele só pode trabalhar quando nós damos lugar a ele. E a gente quer terminar, concluir assim, com essa reflexão importante aqui, né? Hoje não é diferente. O problema é darmos lugar ao diabo, né? Satanás está hoje como uma venda querendo cegar todo aquele que não quer enxergar as verdades de Deus. Mas Jesus, ele oferece o colírio para que enxerguemos onde nós necessitamos mudar. Então, queridos, o problema é quando você dá lugar ao diabo. As pessoas, elas vão se salvar ou vão se perder pela escolha pessoal. Aqueles que decididamente aceitaram a Cristo Jesus hão de ser salvos. Aqueles que ficaram na brincadeira nessa aceitação hão de se perder por escolha pessoal. Pois não, Gilmar? Eu queria só fazer uma introdução em cima do contexto. Alguns falaram assim, avisar, você também falou assim, avisar talvez não é não resolve muito, né? Mas se Deus não avisa através, vou ler aqui, por exemplo, Amós 3:7 diz assim, ó, certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos e os profetas, né? Então, Deus sempre avisou ao longo da história, avisou, por exemplo. Mas Deus também é misericordioso. Por exemplo, a gente vai ler Atos, por exemplo, Atos 17:30, vai dizer que no tempo da ignorância Deus releva. Porém, agora que todas as pessoas em todos os lugares se arrependam, né? Então, porque senão não ficaria Deus não seria... O livre-arbítrio é para isso, né? Deus deu livre-arbítrio, mas ele te avisa, ó, eu te dou o livre-arbítrio, mas você também tem que saber até onde você pode ir, né? Então assim, ó, avisar é bom avisar, né? Agora aí cada um é que vai receber, né? Não, ó, veja só. Em nenhum momento eu estou dizendo que o avisar não cumpre o seu papel. Mas o avisar não responde o problema. É de cada um, né? De Deus ser onisciente. Não é suficiente. Não é suficiente para deixar claro que um Deus onisciente, sabendo que o Satanás vai desgraçar tudo, manda ele lá para o mesmo lugar que ele vai desgraçar. Entendi. Então, necessita, na realidade, para resolver o problema, você compreender que não é a presença de Satanás o problema. O problema é darmos lugar a ele. E aí, obviamente, entra a palavra de Deus, entra o avisar, entra a gente ter fé, entra a gente ter o Espírito Santo e tudo mais que pode nos proteger. Obviamente, todas essas coisas fazem sentido. Mas não sem a gente compreender antes que o problema não é a presença dele. Ele pode estar em qualquer lugar. Estava lá no céu, não maculou todos os anjos. Maculou quem deu lugar. Na verdade, o Satanás só precisa de um prego, né? Para colocar um pouquinho aqui, um pouquinho ali, né? Exatamente. Ele pendura lá uma carninha lá, uma carninha, vira uma carniça, um fedor tremendo depois com o tempo. Queridos, tem mais um pedacinho que eu pedi para vocês estudarem, mas a gente só vai estudar profundamente no próximo texto. É que para nos salvar agora dessa ruína do pecado, o Salvador tinha que ter algumas características, e a gente vai verificar essas características agora. Tá? Para nos salvar, o Salvador tinha que ser Deus. Por quê? Porque essa quebra que o homem fez da lei de Deus, ele quebrou uma lei infinita. Só um Deus infinito poderia pagar. Tá? Vamos pensar aqui, ó. Imagine aqui nessa lei de proporção, eu repito isso semana que vem também, eu dou um tapa aí na orelha do Bruno. Aí, policial chega e me prende na hora. Quanto tempo você acha que eu vou ficar na cadeia? 3 segundos.
Bem pouco. 6 meses. Não, 6 meses não. Réu primário ainda? Ainda ficar 6 meses? Se eu tivesse feito Só uma vai coisa dormir muito só pior. e acordar. Então, queridos, vou ficar pouco tempo. Agora, se eu desse esse mesmo tapa na orelha do Bolsonaro lá numa reunião lá da ONU, lá, o que ia acontecer? Se você tivesse ficasse vivo ainda, já agradeceria. Olha, eu ia estar lascado. Eu ia estar lascado. Por que eu estaria lascado? Porque ao eu bater no chefe da nação, a missão ainda, né, em missão ainda de representativa, eu feri a face de 250 milhões de brasileiros. Então, eu vou passar mais tempo na cadeia proporcional àquele a quem eu ofendi. Agora, qual deve ser o preço que Adão e Eva devem pagar por ter quebrado uma lei infinita de um Deus infinito e eterno? O preço é proporcional a infinito e eterno. Ou seja, para nos salvar, só o próprio Deus poderia. Tá? E isso aqui vai nos ajudando a gente compreender temas futuros aí, na questão da salvação. Tá? Outra coisa que ele tinha que ser homem. Por que ele tinha que ser homem? Para poder morrer. Porque Deus é imortal. Então, ele tinha que ser homem para poder morrer. Tem outras características que a gente vai falar na semana seguinte. Ele tinha que fazer duas coisas também. Não tinha que ser só duas coisas, tinha que fazer duas coisas. Ele tinha que ser Deus e homem, mas ele tinha que viver perfeitamente, não podia cair em pecado. Por quê? Porque para a gente entrar no céu, só pode por meio de uma vida perfeita. Você vê que Adão e Eva comeu do fruto, já não tinha vida perfeita, expulsos. Então ele tinha que ter uma vida perfeita. E por fim, ele tinha que morrer. Assim, a gente conclui que Cristo morreria por conta da nossa dívida, né? Nós terminamos assim o estudo de hoje. Vocês têm a oportunidade, então, mas já fica a dica daquilo que a gente vai estudar semana que vem. Possivelmente, eu nem sei se vai ter espaço para aquele momento que a gente faz no começo. Vamos verificar em algumas coisas que possam gerar temas para vocês procurarem, alguns questionamentos. Né? Eu podia ter feito os questionamentos em cima desses 4 passos mesmo. Pastor Hélio, deixa eu fazer uma pergunta. Nós aqui, nós da Terra, nós sabemos de que nós poderemos perder a nossa salvação devido das escolhas que nós vamos fazer, né? Nós podemos perder a nossa salvação. Mas para os anjos, eles não sabem, né? Eu acho que os anjos não sabem o tamanho da devastação do pecado, né? E que Deus ele vai mostrar para os anjos o caráter e o amor dele, de que ele está certo, né? sobre Lúcifer no final. Na realidade, já mostrou, viu? A cruz do Calvário desligou o coração do céu dos argumentos de Lúcifer. Assim Agora, os anjos... agora todos, ninguém tem mais dúvida. A questão agora é só um processo legal. Por exemplo, processo legal. Eu tenho uma casa, quer dizer, nem sei se eu posso dizer isso. Comprei uma casa, só que eu fui para a Bahia estudar, e aí quando eu comecei a fazer mestrado lá, para pagar o mestrado, eu vendi minha casa. Aí o cara me pagou 30% da casa e sumiu, vendeu minha casa para 2 pessoas. Então, tem 2 famílias lá. Ele dividiu minha casa no meio, a casa tinha 6 cômodos. Ele dividiu a casa no meio e vendeu para 2 famílias. E aí, eu fiquei sem casa. Poderia eu entrar lá com a minha família, meter o pé na porta lá e tal, tudo, arrebentar com tudo? Não posso. Se eu fizer isso, eu mesmo posso ser preso. O que eu preciso fazer? Entrar com um processo. E aí, na justiça, vai se determinar o processo de reintegração de posse. Quando isso acontecer, eu poderei, então, né, a polícia vai lá, desapropria, tal, tudo, e me entrega a minha casa.
Da mesma forma é o reino dos céus. Cristo agora está como advogado, está pleiteando para que possa ser feita a reintegração de posse. E diz Daniel que quando o reino for entregue a ele volta para tomar posse. Né? Então, agora é só uma questão de processo legal. E Deus aproveita isso para dar oportunidade para nós. Porque muitos de nós não teriam salvação nesse tempo presente. Então, Deus precisa dar mais um tempinho para a gente refletir nossa vida, o que fazemos, o que comemos, o que pensamos, o que vestimos, né? Para nós refletirmos de como nós estamos vivendo e aceitarmos a Cristo Jesus Cristo de verdade, né? Então, Deus está dando uma oportunidade agora, né? Não é mais porque há dúvida no universo sobre o caráter de Lúcifer. Essa dúvida foi sanada na cruz. Pastor, é o seguinte, Cristo veio como homem, ele tinha que vencer sem usar seus poderes divinos, não é verdade? Como representante da raça humana. Não poderia usar a seu favor. Então, a seu favor, eu estou falando. Para vencer as tentações, ele teria que vencer como homem, certo? Então, ele estava sujeito também, ele arriscou tudo, inclusive que se ele falhasse. Se ele falhasse, como é que ficaria? Lascou tudo, né? Eu acho que ele teria que destruir tudo. É assim, porque ou Cristo morria para sempre, deixaria de existir, ou Deus destruiria tudo. Ia ser uma bagunça. Não consigo nem pensar nessa desgraça. Pois é, mas era uma possibilidade, não era verdade? Era uma possibilidade. Ele arriscou tudo. É que nem assim, ó. A história das ovelhas é isso, ó. O pastor tinha 100 ovelhas, uma fugiu. Diz que ele deixou as 99 no deserto, não deixou no aprisco. Deixou no deserto. E ele foi atrás daquela ovelha. Ou seja, poderia ladrões roubar o rebanho dele todinho? Poderia. Poderia lobos, uma manada de lobos, ter se encontrado com as ovelhas, ter feito um estardalhaço lá? Poderia. Então, entenda, a gente verifica que Cristo arriscou tudo. Foi muito arriscado mesmo. Bruno? Não, é para Tânia. Eu tenho um vídeo no canal do YouTube que eu fiz com o Samuel sobre promessa e cumprimento. Acho que vai tirar bastante sua dúvida. Se puder, eu compartilho lá. Ou direto com ela, enfim. É benção, não? Sem problemas. É só um negócio lá. O negócio está dentro do assunto. O negócio não vai trazer dúvida, né? Então, não. Eu acho que você sabe o tema promessa e cumprimento. Você deve até saber o conteúdo. Do pregoeiro? Isso, exatamente, do pregoeiro. Aí eu coloco lá no grupo. Ixi, não está aparecendo aqui para mim. Deixa eu fechar aqui o PowerPoint. Travou, foi tudo aqui. Dá para você dar pausa na gravação enquanto isso. É o seguinte. Esse aqui é o Dr. Marcus Eberlin, tá? Ele é um dos principais expositores do design inteligente do Brasil, tá? Cara fenomenal, químico, tá ok? Pós-doutor em química, né? E ele vai estar conosco trabalhando esse assunto aí, né? No domingo, no canal Deus Plano B, no dia 27/9/2020, às 19 horas. Como é que a gente vai fazer lá? A gente vai postar o link do YouTube. E aí vocês divulgam e tudo mais, né? E aí vai ser uma coisa muito boa, muito boa. Será uns 40 minutos de perguntas e respostas. E ele vai fazer depois uma palestra de uns 30 minutos. Tá? Então é isso aí. Na verdade, vai ser o contrário, né? Primeiro vai ser a palestra, depois as perguntas e respostas. Ah, é? Eu falei com ele ao contrário, entendi o contrário.
Não, seria isso. Primeiro ele vai dar palestra, depois perguntas e respostas. Beleza. Querido Deus e eterno Pai, nós consideramos 3 perguntas bastante difíceis e pedimos que o Senhor nos ajude, ó Deus, a memorizá-las para poder, ó Deus, esclarecer as pessoas que tiverem essas dúvidas. Seja ela ateia, seja ela agnóstica, seja ela uma deísta, ou da cientologia, que nós, ó Deus, pelo Teu Espírito Santo, possamos conduzir essas pessoas aos pés da cruz. Pedimos que o Senhor abençoe esse grupo de estudo. Em nome de Jesus pedimos e agradecemos. Amém. Amém.